Oi, gente! Estamos aqui mais uma vez com o nosso café, assunto para um café. E antes da gente falar desse assunto de hoje, primeiro a gente quer agradecer. Deu legal os nossos vídeos, as pessoas tiraram suas dúvidas depois com algumas perguntas e teve bastante visualização, porque a nossa ideia é essa mesmo, de tirar dúvida, de trazer o direito de uma forma simples, que as pessoas se identifiquem com o assunto, com uma situação que estão vivendo. E tivemos alguns feedbacks nesse sentido, que legal, eu entendi, isso tirou uma dúvida, eu estava com dúvida sobre o inventário, sobre doação, só que além das dúvidas tiradas, surgiram outras perguntas. E um dos assuntos que nos trouxe aqui para um café foi o usufruto, que também tem muito a ver com questões de doação, de família, de inventário. Então o assunto de hoje, o assunto para um café, e não é à toa que nós estamos aqui, cheio de anotações para que não passe nada despercebido, é sobre como se faz o usufruto. O que é, na verdade, o usufruto? Tem muita confusão de que as pessoas acham que elas querem dar o imóvel para alguém, geralmente pai para filhos, para netos, e diz assim, eu quero dar o meu terreno para a minha casa, para ela morar já, e eu quero deixar para ela usufruto. Na verdade, ele vai doar e vai reservar para si o usufruto, é o contrário. Né? Então, a gente trouxe aqui algumas colocações que são importantes para que se entenda e quais as obrigações também do usufruto, porque não é só uma coisa que é boa, ela também traz obrigações. Então, o usufruto é quando eu dou um imóvel em usufruto. Eu posso fazer ele de duas formas. Quando eu sou a proprietária, eu sou a dona do imóvel e eu dou ele para uma pessoa e reservo para mim usar o terreno, a casa, bens também móveis. Não, o usufruto não é só de terreno, só de casa. O usufruto também é de bens móveis, de um rebanho de gado, de uma plantação. Então, eu reservo para mim usar, gozar, dispor, administrar desse bem e dou a propriedade para outra pessoa. Ou eu faço o contrário. Eu posso continuar dono do bem, dono da propriedade. A gente sempre usa mais terreno ou casa, porque geralmente é o dia a dia aqui das pessoas, né? Mas eu posso, de outras coisas, mas vamos dar um exemplo. Eu também posso continuar sendo proprietário e instituir para outra pessoa usar aquele bem. E eu continuo dona, daí sim, eu estou dando usufruto para outra pessoa. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso e eu já quero aqui trazer para o nosso café um caso do nosso escritório recente que a Ângela cuidou, que foi uma doação com reserva de usufruto. É isso, Ângela? Sim, de uma mãe para uma filha. É um planejamento bem interessante, né? Visando custas, né? Futuras e também uma segurança, né? Tanto para essa mãe quanto para essa filha. Ela tinha interesse de doar essa casa para a filha, porém ela queria continuar usando, né, morando, né, nessa casa. Então foi feita essa doação, foi reservado para ela o usufruto, né, a gente fez todo o planejamento, ela queria saber quais eram as vantagens, quais eram os custos que ela ia ter e realmente isso vai incidir alguns tributos. De TCMD, né, da doação, por exemplo. Então, depois também a gente tem que fazer essa doação tem que ser feita em cartório, tem que ser feita uma escritura pública, alguns custos assim no processo, né? Isso, porque o usufruto, ele é um direito real dentro da nossa legislação, né? A gente chama de um direito real. O que é um direito real? Aquele que traz obrigações e também, de certa forma, ele está protegido. Então, se eu estou falando de um bem imóvel, por exemplo, esse processo de transformar, de fazer o usufruto, ele tem que ser feito por uma escritura pública, Sim. Certo? Porque muitas pessoas acham que eu vou deixar para o meu filho, é o que a gente mais ouve, né?
com usufruto. Mas assim, de boca, isso não produz. Não tem efeito nenhum, né? Além de precisar ser feita uma escritura pública, essa escritura tem que ser levada a registro também. Né? É importante que se faça se respeite todas as etapas do processo, do procedimento, para então se efetivar o direito. E uma vez instituído esse usufruto, registrado esse direito, porque como fosse um direito de doação, de compra e venda, não pode ser tirado da pessoa, né? Existem alguns requisitos para se extinguir o usufruto, que depois a gente vai conversar sobre isso com a Maiane. Mas então, feito isso, ele está garantido, está lá registrado no cartório, na matrícula do imóvel, então ele produz seus efeitos, sim, e tem garantias, sim. Nesse caso aqui do escritório, né, que a mãe fez uma doação para a filha e reservou para ela o usufruto. Aí eu pergunto, né, a pergunta que todo mundo faz. Nesse caso, vai ter inventário quando essa mãe vir a falecer? Desse imóvel, não. Esse imóvel ela já doou em vida. Então, ela não precisa mais entrar para o inventário. Ela já fez essa doação justamente para já ter essa segurança e, querendo ou não, às vezes, até uma redução de custos, né, lá na frente. Então, por isso é que o planejamento é interessante, se fazer antes, né, para saber se é mais vantagem, de repente, fazer a doação ou então fazer o inventário. Nesse caso, esse bem já foi doado em vida, não precisará entrar no inventário. Certo. E aí a gente tem uma situação. Quando nós fizemos o usufruto, a propriedade ela se divide. É como se eu pegasse uma propriedade, que eu sou dono do imóvel, e eu instituí o usufruto, eu reservei o usufruto, ele se dividiu essa propriedade em 2 momentos. Então, quem é o dono do terreno, o proprietário, ele se chama nuproprietário. E quem vai ficar com o uso, que tem a posse, se chama usufrutuário. Então, eu instituí o usufruto, reservei para mim o usufruto e deixei a propriedade para minha filha, que é esse caso aqui que a gente pegou de novo. Eu venho a falecer. Eu tinha o usufruto e ela era a nua proprietária. Como que vai acontecer agora? Para que ela fique 100% como proprietária. Agora precisa fazer os papéis no cartório, no registro de imóveis, extinguindo esse usufruto e passando a propriedade inteiramente para ela. Para ela. Que é a filha. Isso mesmo. Daí agora sim ela é dona 100% do imóvel. Isso. Porque enquanto existir usufruto, quem é o nuproprietário, que tem só a propriedade e a outra pessoa que usa esse terreno, esse imóvel, esses bens, quem é o proprietário não pode fazer nada. Quem está usando, dispondo, é o usufrutuário. Então ele pode até vender, mas ele não vai poder dispor daquilo como uso. Então, quando essa pessoa que era usufrutuário falece, para que eu tenha 100% dono dessa minha propriedade e poder inclusive fazer outro usufruto, se eu quiser, eu tenho que extinguir aquele que aconteceu anteriormente. E isso se faz diretamente no registro de imóveis. Se for com a morte, basta eu apresentar o óbito. Mas é um procedimento que tem que fazer. Sozinho ele não vai desaparecer. Por isso existe também até essa distinção de nomenclatura, né? Que é o usufrutuário e o nuproprietário. Não é o proprietário, né? Ele é o nuproprietário. Existe uma distinção de nomenclatura justamente para isso. Porque a propriedade está limitada, né? Tem um direito sobre ela que é de outra pessoa. E continuando aqui os nossos estudos, exemplificando, usando casos, né, do dia a dia, para poder exemplificar e melhorar o entendimento sobre o assunto, surgiu nesse contrato, nessa doação que a gente fez para a cliente, a dúvida dela sobre até quando que ia esse usufruto. Ia ser para sempre? Ou ia acabar algum dia? Como que funciona isso? A Maiane vai saber responder bem como que funciona, como que pode ser feita esse contrato, essa cláusula. Então, antes de falar quanto tempo ele dura, é importante esclarecer que existem 2 tipos de usufruto, né? Existe o usufruto que ele é vitalício e existe o usufruto por tempo determinado. Então, essa extinção desse usufruto, ela pode acontecer por vários motivos. Então, se esse usufruto terminar o tempo que estava determinado,
ele se extingue. Esse usufruto vai se extinguir. Já se ele for vitalício, existem outros motivos para ele ser extinto. E antes de falar dos motivos que podem causar a extinção de um usufruto, é importante a gente dizer que a pessoa que tem usufruto, ela não é a proprietária, como as meninas já explicaram, mas ela é a responsável por aquele bem. Então, ela é responsável pelo pagamento dos tributos, ela é responsável pela manutenção daquele bem, pela conta de energia, conta de água, tudo que for para manter aquele bem. E até mesmo para receber os lucros, né? Se ela quiser alugar, se ela quiser, se for como a doutora Lélia explicou, uma plantação, ela tem direito de receber os lucros daquele imóvel. Então, assim, se a pessoa não manter esse bem, ela não cuidar, se ela não pagar os impostos, ou se ela deixar que esse bem se deteriore, ou se ela abandonar, todos esses são motivos para a extinção de um usufruto. Então, a pessoa que recebe esse benefício de alguém, ela precisa, sim, cuidar do imóvel como se fosse o proprietário do imóvel. Então, os motivos da extinção, além da morte, no caso do usufruto, quando ele é vitalício, existem esses outros motivos que fazem com que se dê a extinção do usufruto, né? Então, é importante a gente explicar, porque às vezes a pessoa, o pai ou a mãe que reservou o usufruto para ele, acha que se ele não cuidar do bem, que ele não precisa fazer mais nada. Não, ele tem que cuidar, tem que pagar o imposto, tem que preservar aquele bem, porque ele pode perder esse direito de ter usufruto sobre esse imóvel. Quando é feito o usufruto, ele pode ser feito de várias formas. Ele pode ser feito dentro de um inventário, ele pode ser instituído por alguém que simplesmente quer beneficiar outra pessoa. Às vezes eu tenho um imóvel e eu quero beneficiar... Tenho uma casa na praia e eu quero que alguém fique lá naquela casa, que possa utilizar daquele bem, mas não quero transmitir esse bem para ela. Só quero que ela tenha o direito de usufruir daquele bem. Então, o beneficiário do usufruto, ele tem a obrigação, que está estipulada no Código Civil, de cuidar desse bem, de pagar os impostos, de manter esse bem, senão ele, sob pena dele perder, de ser extinto esse usufruto, né? Então, o usufrutuário, ele precisa sim cuidar e manter o bem. Isso mesmo é até uma garantia para que o proprietário tenha certeza de que aquele bem está sendo cuidado, né? Porque se esse bem for abandonado, aí esse usufruto vai ser extinto e a obrigação volta para o proprietário do imóvel. Então, outra forma de se extinguir o usufruto, que está estabelecido no Código Civil, é a renúncia. Então, alguém que recebeu esse benefício desse usufruto, ela não se interessa mais por aquele bem, não tem mais interesse em receber os frutos daquele bem ou de morar naquele bem, ela já adquiriu outra propriedade ou outro imóvel ou outros bens e ela não tem mais interesse em ser usufrutuário daquele bem. Ela pode renunciar, é uma maneira de extinguir o usufruto, a própria renúncia da pessoa que foi beneficiada por esse instituto. Agora, puxando o gancho aqui da Maiane, o beneficiário do usufruto está cumprindo todas as suas obrigações certinho, pagando IPTU, que é uma obrigação também do usufrutuário, cuidando da propriedade, né? Cuidando do bem, né? E não tem nada que se possa desfavorecer. O proprietário não pode simplesmente se arrepender e ir lá e cancelar, ir lá e extinguir, ir lá e revogar esse usufruto. Não é bem assim, ele também tem a sua segurança se ele estiver cumprindo todas as suas obrigações. Então, existem os casos de extinção, porém, o arrependimento não é um deles. Então, dentro dessas possibilidades aí da extinção do usufruto, nós não podemos confundir o abandono com deixar de usar o bem para sua moradia. Então, lembrando que o usufruto é o uso do bem imóvel, do bem de imóveis, né? E às vezes a pessoa que tem usufruto, que já aconteceu aqui, né? Já. Da pergunta já vir aqui, ela tem medo de sair da casa porque tem medo de perder. Isso foi um caso que aconteceu aqui conosco. A pessoa tinha usufruto do imóvel e acabou ficando com medo de sair. Ela queria se mudar para outra cidade, estava com medo de sair do imóvel e perder o direito do usufruto.
né? Isso não ocorre, né? O que pode acontecer de perder, de ser extinto o usufruto, é se esse imóvel ficar abandonado, se não for cuidado e não serem pagos os impostos, tudo bem. Isso é uma situação que pode ocorrer a extinção. Mas a pessoa sair do imóvel, ir para outra cidade ou para outro lugar, se ela quiser alugar aquele imóvel ou deixar fechado, mas ficar cuidando daquele imóvel, pagando os impostos, ela não vai perder o direito do usufruto daquele imóvel. É porque uma das obrigações do usufrutuário, daquele que recebe o bem para usar, usufruir, também é zelar por aquele bem. Então, aquela obrigação que era do proprietário de cuidar do seu patrimônio, dos seus imóveis, dos seus bens, ela é transferida para o usufrutuário. Então, quem tem que cuidar, zelar, manter é o usufrutuário. E o proprietário, ele diz assim, eu te deixei usar, agora tu vai cuidar dele para mim. Isso é uma das obrigações. Então, por isso que o abandono deixa o bem ser destruído, deixa ser ocupado por uma pessoa que não tinha autorização, isso sim dá causa de extinção. Agora, não, eu estou morando em outro lugar, mas eu tenho usufruto daquele terreno, daquela casa, eu posso alugar, eu posso arrendar, eu posso instituir um comodato, não tem problema. Isso não caracteriza abandono. Outra coisa também que é bom a gente falar, que quem é o usufrutuário, quem tem o usufruto, ele não pode vender o usufruto. O usufruto não é uma coisa que se vende, e sim é uma coisa que se faz cessão. São palavrinhas parecidas, mas no direito elas têm efeitos jurídicos diversos. Então, eu sou usufrutuária, eu quero passar o meu usufruto para minha filha. Eu posso? O meu usufruto? Posso, através de uma cessão que pode ser onerosa ou não onerosa. Eu posso fazer a cessão, eu não posso vender. Outra coisa que é bem importante é falar sobre a venda da nua propriedade. Né? Isso também é uma coisa que é bem comum. Porque tem usufruto sobre o terreno, eu não posso vender, eu não posso comprar. Não, pode. Pode sim. Sim, pode, porque o direito do nua proprietário, ele é o proprietário do imóvel. Ele pode fazer a venda desse bem, sendo que a pessoa que vai comprar esse imóvel, ela vai saber que existe um usufrutuário e ela vai ter que respeitar esse usufruto. Mas não significa que o proprietário não possa fazer a venda desse bem. É mais ou menos, nesse caso, o usufruto, ele se assemelha bastante aos direitos e obrigações de uma locação, né? De um aluguel. Então, quando eu vendo um imóvel que tem um aluguel, quem está comprando sabe que tem que respeitar aquele contrato de locação. Bem aproximado é quem está comprando um imóvel que tem um usufruto. Tem que respeitar o usufruto, especialmente se ele for vitalício, né? Se ele for vitalício, até que aquela pessoa venha a falecer, o usufruto tem que ser respeitado, ou, como já foi dito, ela pode renunciar, então aí se extinguiu o usufruto. Outra coisa também que a gente pode falar, e você vai ficar falando, tomando alguns cafés, mas que o usufruto também pode ser concedido para empresas. Empresas também podem ser usufrutuárias de bens móveis e imóveis, não só pessoas físicas. E nesse caso, como a empresa não morre, né? Se for vitalício, a empresa vai se extinguir o usufruto vai se extinguir quando a empresa deixar de existir, quando ela fechar. Também todo um patrimônio pode ser, né? Todo um patrimônio. Disposto no usufruto para alguém. Se a pessoa tem intenção de que alguém cuide de todo um patrimônio dela, que fique com o usufruto de todo aquele patrimônio, ela vai continuar sendo a proprietária de todo aquele patrimônio. E a pessoa que é usufrutuária, ela vai poder usufruir, né, dos lucros, mas ela também vai ter as obrigações, mas esse patrimônio, na sua totalidade, ainda vai pertencer àquele proprietário, o nua proprietário. Como também pode acontecer vários usufrutuários. Não precisa ser uma pessoa, pode ser vários. Pode ser um bem para vários, um patrimônio para vários usufrutuários. Então, o usufruto, ele é um instituto do direito, de certa forma popularizado, né? As pessoas falam muito nele, só que ele tem bastante características próprias
que precisam até ser mais detalhadas, porque ele é um instituto bem valioso, dá de fazer bastante coisa com o usufruto, não só esse mais simples, assim, eu estou antecipando para não ter testamento, ele vale para muito mais coisas. Então, gente, é um assunto, todo o assunto que trata de bens, né, de direitos, ele é um pouco extenso, então nós tentamos aqui trazer de uma forma bem resumida o usufruto. Mas é claro que vão surgir outras dúvidas e aí é que a gente conta com a participação de vocês nas perguntas, né? Porque a gente tenta falar aqui, mas cada um tem uma situação específica. O direito que é instituído em lei é um direito generalista. Ele tenta abordar tudo, mas cada um tem uma situação específica que daí a gente está aqui contando com a participação de vocês para fazer aquela pergunta. As perguntas podem vir para cada uma de nós, para o escritório, né? Como tem vindo bastante perguntas nos nossos contatos privados, então fiquem à vontade e a gente espera que isso venha solucionar alguma dúvida aí de vocês e também vamos dar sequência em outros assuntos que vão ser os próximos cafés, que vão tratar também de planejamento patrimonial, porque daí daqui a pouco vai vir uma coisa que já perguntaram para a gente, sobre as empresas, né, familiares, que também é uma forma de planejar e tentar fugir do inventário. Não quer dizer que a gente vai fugir do imposto, né? A gente sempre repete isso aqui porque é uma questão que é do dia a dia das pessoas, mexe no bolso, mas quem tem patrimônio, quem tem renda vai pagar tributo, né? Um bom vídeo para vocês, que a gente consiga aí transmitir para mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima.